No 11 de setembro de 1985, um homem de 64 anos apresentou-se perante as autoridades de imigração em San Pedro, Califórnia. Disse chamar-se Georg Gärtner. 40 anos atrás, tinha saltado para um trem de carga que passava a cada 2 dias junto a um campo de prisioneiros no Novo México. E desde então tinha vivido com outro nome, outro rosto, outra história. Sua esposa estadunidense não sabia quem ele era na realidade. Ninguém sabia. E assim, 40 anos depois de que terminasse a Segunda Guerra Mundial, Georg Gärtner entregou-se chorando perante as câmeras de televisão, e o mundo soube que acabava de fechar definitivamente o último capítulo de uma história que muito poucos conheciam. A história de quase 400 mil soldados alemães que viveram no coração de seu inimigo mais poderoso, que colheram milho em Nebraska, colheram pêssegos na Califórnia, cortaram árvores em Michigan, trabalharam em processadoras de alimentos em Wisconsin. Em maio de 1943, o exército da África do Feldmarechal Erwin Rommel desmoronou. As tropas alemãs e italianas, cercadas na Tunísia pelo avanço combinado das forças britânicas e estadunidenses, renderam-se em massa. Mais de 250 mil soldados do eixo depuseram suas armas no decorrer de apenas alguns dias. Era a maior capitulação do eixo até aquele momento. E foi o início de um problema logístico que ninguém havia calculado completamente. Os campos de prisioneiros no norte da África não podiam absorver semelhante número. Os estabelecidos em território britânico na própria Grã-Bretanha já estavam cheios. O governo de Churchill vinha há 2 anos enviando sinais urgentes a Washington. Os aliados precisavam que outra pessoa carregasse o peso de custodiar todos esses homens. As instalações europeias colapsavam. Os recursos para alimentá-los e mantê-los eram escassos. Era preciso encontrar uma solução diferente. A solução foi geográfica. Os Estados Unidos tinham espaço, tinham terra, tinham quilômetros e quilômetros de pradaria, deserto, floresta e campo aberto. E algo mais. Os navios Liberty que levavam suprimentos e tropas para a Europa regressavam vazios, completamente vazios. O Departamento de Guerra viu a lógica imediatamente. Encha os navios de regresso com prisioneiros de guerra. Leve-os para o outro lado do Atlântico. O próprio oceano se converteria na cerca de segurança mais efetiva jamais construída. Nenhum prisioneiro, em seu juízo perfeito, tentaria nadar de volta para a Europa. Mas a decisão tinha outra dimensão que os generais não podiam ignorar. Em 1943, os Estados Unidos estavam há apenas 2 anos na guerra. As fazendas do meio-oeste, do sul profundo, do noroeste do Pacífico, perdiam trabalhadores a um ritmo constante. Os homens em idade produtiva iam para o fronte. As colheitas apodreciam nos campos. Os processadores de alimentos não encontravam mão de obra. E havia um acordo internacional, a Convenção de Genebra de 1929, que permitia exatamente o que os Estados Unidos precisavam: fazer os prisioneiros trabalharem em troca de compensação econômica. O casamento de conveniência estava feito. As primeiras colunas de prisioneiros alemães chegaram ao território continental estadunidense em agosto de 1942. No princípio, eram centenas, depois milhares, depois dezenas de milhares. Para 1944, havia 378.898 soldados alemães distribuídos em aproximadamente 500 campos ao longo e ao largo do país. 500 campos. O número é difícil de visualizar. Estavam em Arkansas e em Arizona, em Nebraska e em Nova Jersey, no Texas, na Flórida, na Califórnia, em Michigan, em pequenos vilarejos onde as pessoas jamais tinham visto um estrangeiro, e menos ainda um alemão. A maior concentração de campos localizou-se no sul e no sudoeste do país, deliberadamente afastada das indústrias de guerra do Nordeste. Mas com o tempo, quando a demanda de mão de obra agrícola superou toda a previsão, os campos proliferaram por toda parte. A maior parte destes homens vinha de 2 grandes grupos de capturas. O primeiro era o Afrika Korps de Rommel, veteranos endurecidos por anos de combate nos desertos do norte da África, many deles pertencentes a divisões de elite como a 15ª Divisão Panzer e a Divisão África. O segundo grupo chegou depois das campanhas aliadas na Itália e na França, a partir de 1944, e era mais heterogêneo, mais jovem,
Misturava veteranos com recrutas de 16 ou 17 anos capturados nas últimas semanas do colapso alemão. Para muitos deles, a viagem nos navios foi a primeira prova de que a guerra, tal como a tinham conhecido, havia terminado. Os navios criouros cruzavam o Atlântico em comboios, com os prisioneiros amontoados nos porões. Os enjoos eram constantes. O calor no verão, insuportável. Alguns homens vomitaram durante dias. Mas ao chegar aos portos da costa leste, geralmente Nova York ou Newport News, na Virgínia, algo mudou. O sargento Helmut Hörner, que levaria um diário detalhado de seu cativeiro nos Estados Unidos, anotou isso com precisão. Das janelas do trem que os transportava para o interior do país, os prisioneiros viam cidades sem cicatrizes, sem ruínas, sem edifícios queimados, sem filas intermináveis de refugiados. Viam automóveis estacionados diante das casas mais modestas. Viam letreiros de negócios iluminados, postos de gasolina, supermercados abertos. O contraste com a Alemanha ou a Itália, devastadas pelos bombardeios, era tão brutal que vários homens ficaram em silêncio, olhando sem poder articular o que sentiam. A propaganda do regime nazista tinha espírito insistido durante anos que os Estados Unidos eram um país fraco, sem recursos, sem disciplina, incapaz de sustentar um esforço bélico sério. O que viam por aquelas janelas de trem dizia-lhes outra coisa. Um campo típico de prisioneiros de guerra nos Estados Unidos não se parecia com o que o cinema faria imaginar décadas depois. Havia torres de vigilância e arames farpados, sim, havia guardas armados. Mas havia também barracões com pisos de madeira, refeitórios com mesas, bibliotecas improvisadas, quadras de futebol, oficinas, teatros. A Convenção de Genebra marcava os padrões mínimos e o gabinete do reitor-geral, a unidade militar encarregada de administrar os campos, esforçava-se para cumpri-los em parte por convicção humanitária, em parte por uma razão muito prática. Se os prisioneiros alemães na América fossem maltratados, os soldados estadunidenses capturados na Europa podiam pagar as consequências. O campo padrão dividia-se em duas seções fisicamente separadas. Por um lado, a área da guarnição estadunidense, com seus próprios quartéis, escritórios e armazéns. Por outro, o recinto dos prisioneiros, rodeado de arame, e uma zona de amortecimento que frequentemente incluía quadras esportivas. Dentro do recinto, 4 barracões formavam uma semicircunferência em torno do refeitório, da cantina e das instalações administrativas que os próprios prisioneiros geriam sob supervisão mínima. Essa última frase merece atenção: supervisão mínima. A Convenção de Genebra estabelecia que os soldados de patente não eram obrigados a trabalhar e os suboficiais podiam negar-se a tarefas não supervisoras. A escassez crônica de pessoal no gabinete do reitor-geral, que recebia sistematicamente os rejeitados e os menos aptos de outras unidades, tornava impossível uma vigilância estreita. Por isso, a política de facto era a do perímetro, patrulhas em veículos ao redor do arame, torres de observação nos cantos e um acordo tácito de que a ordem interna ficava nas mãos dos próprios alemães. E os alemães organizaram-se com a eficiência que os caracterizava. Os suboficiais assumiram o controle da vida diária com uma rapidez que surpreendeu os guardas estadunidenses. As formações matinais, as inspeções de barracões, a distribuição de tarefas, a manutenção da ordem durante as refeições. Tudo voltou a funcionar segundo a hierarquia militar alemã, como se os homens nunca tivessem saído do exército. O campo de prisioneiros converteu-se em um quartel sem missão de combate. O ex-prisioneiro Georg Gärtner, capturado na Tunísia em maio de 1943 como sargento do Afrika Korps, descreveu isso anos depois com uma frase exata. Entrar em Camp Hood, no Texas, foi, disse, como voltar para casa. A disciplina alemã tinha se recriado sozinha, com suas ordens, seus comandos, sua hierarquia. O Afrika Korps era uma força disciplinada onde todos obedeciam como um só homem, recordou. As estruturas paralelas surgiram de imediato. Isso foi também um problema, porque dentro dessas estruturas paralelas, os elementos mais convencidos do ideário nazista encontraram a plataforma perfeita para se impor. No campo de Camp Aliceville, Alabama, o maior do país com cerca de 6.000 prisioneiros, as tensões entre grupos ideologicamente enfrentados derivaram em violência. Em Camp Huntsville, Texas, o primeiro campo estabelecido no país,
Houve um motim em 25 de novembro de 1943 que deixou um morto e vários feridos. O choque era sempre o mesmo: os que queriam manter viva a chama do nazismo dentro do arame e os que tinham começado a questioná-lo ou simplesmente queriam sobreviver em paz. Os tribunais clandestinos, os espancamentos noturnos, os julgamentos cangaru que terminavam em condenações sumárias. De tudo isso, há registro documentado. Ao longo de toda a rede de campos, 14 prisioneiros foram condenados por vigilantes internos por assassinato ou provocação de suicídio de companheiros declarados traidores. Cada um deles argumentou até o fim que apenas tinha cumprido com o seu dever. As autoridades estadunidenses tendiam a interpretar toda a violência interna como expressão do totalitarismo nazista. A análise era simples demais. Os sociólogos Edward Shills e Morris Janowitz, que trabalhavam para a divisão de guerra psicológica das forças aliadas na Europa, chegaram a uma conclusão mais matizada. O que mantinha unidas as unidades alemãs, inclusive depois da derrota, não era a convicção política, mas sim a coesão de grupo. Os soldados exibiam símbolos nazistas porque isso era o que sua subcultura militar esperava deles, não necessariamente porque acreditassem em cada ponto do programa do partido. A lealdade era ao camarada, ao suboficial, ao código de honra do soldado. Mudar esse código requeria muito mais do que afastar os líderes mais visíveis. O que ninguém discutia era a qualidade de vida material nos campos estadunidenses, especialmente em comparação com o destino que corriam os prisioneiros nas mãos soviéticas. Os homens de Rommel que se rendiam preferiam, quando podiam escolher, cair prisioneiros dos britânicos ou dos americanos. Ernst Flutter, um soldado que mais tarde foi entrevistado em Michigan, disse isso sem rodeios. Queria ser capturado pelos ocidentais porque sabia o que esperava os que caíam do outro lado. As histórias do fronte oriental circulavam por todos os quartéis. A brutalidade dos campos soviéticos, as marchas forçadas em pleno inverno russo, a mortalidade estarrecedora. Adelbert Hall, um oficial alemão que acabou nas mãos soviéticas depois de Stalingrado, descreveu décadas depois um transporte de trem que durou 18 dias, com apenas 15 minutos por dia fora do vagão, sem comida suficiente, sob temperaturas que congelavam o metal dos trilhos. Nos campos estadunidenses, os prisioneiros recebiam as mesmas rações calóricas que os soldados americanos, entre 2.000 e 3.000 calorias diárias. Acesso a serviços médicos, roupa de trabalho e o equivalente em vales de cantina de 80 centavos por jornada de trabalho. Podiam comprar cigarros, papel, sabão, chocolate. Alguns campos tinham piscinas construídas pelos próprios prisioneiros com seus próprios salários. Havia bibliotecas com centenas de títulos. Havia companhias de teatro que montavam obras de Schiller e de Goethe. Havia torneios de futebol que geravam tanta paixão que os guardas terminavam apostando nas apostas. Ruth Beaumont Cook, historiadora local de Aliceville, Alabama, recolheu o testemunho de Herman Blumhardt, um ex-prisioneiro, que descreveu sua primeira noite no campo com assombro genuíno. Tinha chegado esperando maltrato, fome, trabalho forçado. Encontrou barracões ordenados, objetos pessoais nas prateleiras, lençóis limpos. Isso acalmou meus medos, disse. O que temia era o que tinha visto ou escutado do fronte oriental. O que encontrou foi outra coisa completamente. Tudo isso, claro, tinha seu preço político, e a conta começou a chegar logo. Em outubro de 1943, uma Gallup Poll perguntou à população estadunidense quem era o principal inimigo do país. 53% respondeu Japão. Apenas 34% disse Alemanha. A guerra no Pacífico, Pearl Harbor, Guadalcanal, o avanço japonês pela Ásia, dominava a mente dos americanos comuns com uma intensidade que a guerra na Europa não alcançava. E, no entanto, eram os alemães que comiam bife e bacon nos campos do interior enquanto os maridos e os irmãos das famílias americanas lutavam nos Apeninos italianos. Os jornais encheram-se de queixas. A mais repetida era a do mimo. Um artigo do New York Times descreveu pilhas de presuntos suculentos, manteiga em abundância, filés e salsichas nos refeitórios dos prisioneiros. Só há um limite para o que os homens comem, sua própria capacidade, escreveu o correspondente F.G. Alletson Cook. Recebem absolutamente tudo o que podem guardar de qualquer prato do menu, racionado fora ou não.
Outros artigos, publicados no Atlantic Monthly e depois reproduzidos no Reader's Digest, comparavam a abordagem americana com a soviética e não saíam bem vistos. O argumento dos críticos não era apenas emocional, era estratégico. Havia aqui quase 400 mil homens jovens que voltariam para a Alemanha depois da guerra. Estariam entre os cidadãos mais ativos da Alemanha de pós-guerra. O que pensassem dos Estados Unidos, o que recordassem de seu cativeiro, importava. Não era uma oportunidade única para moldar suas mentes rumo à democracia, preparar o terreno para que a Alemanha se convertesse em um aliado em vez de um inimigo futuro? Essa era precisamente a linha argumentativa que os departamentos de Estado e de Guerra pressionavam perante Roosevelt. O presidente era cético. Tinha passado alguns meses quando criança em uma escola alemã, aos 9 anos de idade, durante umas férias na Alemanha em 1891, e dali saiu com uma impressão duradoura do militarismo germânico. Para Roosevelt, os alemães eram um problema cultural de fundo, não simplesmente vítimas de seus líderes. Seu secretário do Tesouro, Henry Morgenthau, tinha um plano: desmantelar completamente a indústria alemã depois da guerra, devolver o país a uma economia agrária de subsistência. Sem indústria, sem Junkers, sem militarismo possível. O secretário de guerra Henry Stimson e o secretário de Estado Cordell Hull resistiam a esse plano. Destruir a Alemanha era destruir a economia europeia. E além disso, sem uma alternativa positiva para oferecer aos alemães, o vazio que o nazismo deixasse seria preenchido pelo comunismo. Esse era o medo real. O sociólogo Talcott Parsons formulou isso com clareza em um relatório para o governo. Tentar converter os alemães à democracia poderia empurrar os mais desorientados para o comunismo, que era infinitamente mais perigoso do que deixar morrer naturalmente o nazismo derrotado. Mas a pressão da opinião pública, alimentada por esses artigos de jornal sobre prisioneiros bem alimentados enquanto os soldados americanos morriam, revelou-se politicamente insustentável. Eleanor Roosevelt, que tinha interrogado pessoalmente o Major Maxwell McKnight, chefe de operações dos campos, reportou diretamente ao presidente. Roosevelt, na primavera de 1944, deu finalmente sua aprovação para pôr em marcha um programa de reeducação para os prisioneiros alemães em solo americano. O programa chamar-se-ia oficialmente Special Projects Division, com a sigla SPD, e seria uma das empresas intelectuais mais ambiciosas, mais desajeitadas e mais fascinantes que o governo dos Estados Unidos já tentou. No princípio de 1945, representantes do Congresso por estados agrícolas continuavam enviando petições urgentes ao Departamento de Guerra. Precisavam de 100 mil prisioneiros mais para resolver a escassez de mão de obra. Não era um exagero retórico. Os campos de beterraba açucareira em Nebraska, os pomares de pêssegos na Califórnia, as plantações de algodão no Texas, os campos de cebolas em Michigan, as florestas de polpa no norte de Wisconsin. Todos dependiam de mão de obra sazonal que os homens em idade de trabalhar tinham abandonado ao ir para o fronte ou para as indústrias de guerra. O governo tinha a equação clara. Os agricultores pagavam ao governo federal a tarifa civil vigente por cada prisioneiro empregado, em zonas onde a Comissão de Mão de Obra de Guerra tinha certificado escassez laboral, com o argumento explícito de evitar a concorrência desleal com os empregadores que usavam mão de obra civil livre. O governo retinha a maior parte para custear a operação dos campos. Ao prisioneiro pagavam-se 80 centavos diários em vales de cantina, e o resultado era um negócio redondo. Em 1944, apenas a agricultura gerou 22 milhões de dólares para os cofres federais. Os serviços que os prisioneiros prestavam em instalações militares do próprio exército economizaram nesse mesmo ano outros 80 milhões adicionais, mas a presença dessa mão de obra cativa tinha outra consequência que os economistas assinalaram discretamente: manteve artificialmente baixos os salários agrícolas nessas zonas. Se os fazendeiros do sul do Texas ou da planície central podiam aceder a trabalhadores a um custo subsidiado pelo governo, não tinham incentivo para subir os salários que ofereciam a trabalhadores livres. Os diaristas civis,
muitos deles migrantes latino-americanos, os braceros que o governo mexicano enviava por acordo bilateral, competiam em um mercado deprimido pela presença de prisioneiros aos quais o Estado pagava diretamente. O sistema funcionou melhor do que ninguém tinha antecipado, em parte porque os alemães revelaram-se trabalhadores excepcionalmente eficientes. Os fazendeiros de Michigan recordavam com admiração a disciplina de seus empregados prisioneiros. Chegavam a tempo, trabalhavam às 8 horas sem se queixar, e o próprio código de honra militar que os mantinha coesos nos campos fazia-os também funcionar em grupo com uma coordenação que nenhum empregador agrícola teria obtido facilmente de trabalhadores individuais. Mas havia uma tensão estrutural que os administradores do programa resolveram com pragmatismo e nem sempre com elegância. A Convenção de Genebra estabelecia que os prisioneiros deviam ser protegidos de trabalhos perigosos. No norte de Michigan, a indústria da polpa clamava por braços para cortar árvores. Qualificava a derrubada como trabalho perigoso. O governo estudou as taxas de acidentalidade do setor e concluiu que não. Os prisioneiros do Africa Corps, homens que tinham cruzado o Saara sob o fogo da artilharia aliada, passaram seus invernos americanos cortando pinheiros no Alto Michigan com temperaturas abaixo de zero. Os acampamentos do norte de Michigan, Autrain, Evelyn, Hackle, Sidnall, Pori, Wetmore, acolheram cerca de 1.250 prisioneiros quando os empresários madeireiros tinham pedido 3.500. O campo de Evelyn começou em 1943. Os relatórios das inspeções governamentais não encontraram violações da convenção. O que encontraram foi uma queixa. Faltava pastor protestante para os serviços religiosos e não havia torneios organizados nas atividades recreativas. O IMCA financiou os torneios. O problema do pastor resolveu-se mais lentamente. A relação entre prisioneiros e empregadores foi muito além da troca laboral em muitos casos. Em Frankenmuth, Michigan, a família Herzog empregou durante anos vários prisioneiros em sua fazenda. Otto Herzog tratava bem seus homens, dava-lhes de comer suficiente, tratava-os com respeito, mantinha conversas. Carl Jung, um de seus empregados, assinalou anos depois em uma carta que Herzog era o primeiro fazendeiro de Frankenmuth que tinha servido aos prisioneiros comida suficiente. Também descreveu, com evidente prazer e sem aparente consciência de que era algo oficialmente proibido, que tinha entrado para ver o interior da casa da fazenda americana e tinha falado com as mulheres da família. As regulações do Departamento de Guerra proibiam a confraternização. Os fazendeiros de Michigan, que precisavam que a colheita fosse recolhida antes que chegassem as geadas, nem sempre encontravam o momento para recordar isso aos seus empregados. Quando a guerra terminou e os homens voltaram para a Alemanha, começaram a chegar cartas, anos de cartas. Jürgen Kracht escreveu-lhe descrevendo a Alemanha como uma terra de frio e fome, e seus dias em Michigan como um paraíso na terra por comparação. Pedia-lhe que lhe mandasse fotos de quando trabalhava na fazenda, para tê-las durante os meses difíceis. Contava que um cigarro custava 6 ou 7 marcos, que não havia roupa disponível nas lojas, que a comida era cara. Fritz Kain, outro ex-prisioneiro da fazenda Herzog, fugiu da Prússia Oriental no inverno convertida em refugiada. Sua esposa Hilda escreveu descrevendo como passavam semanas inteiras com pão seco e pouca água, e a ração de uma semana tinha que durar para um mês inteiro. Otto Herzog enviava pacotes. Em um registro de fevereiro de 1947, o conteúdo de um desses envios fica anotado com a meticulosidade de um contador. Sopa de macarrão de carne, sopa de cogumelos, sopa de frango, sopa gumbo de frango, sopa de carne de boi, mel, queijo velveeta, patês em lata, caramelos, salvita, caramelo de manteiga. Os alemães respondiam-lhe com uma gratidão que tocava algo mais profundo do que a simples cortesia. Rudi Jirka deu ao seu primeiro filho recém-nascido o nome de Otto, em honra ao fazendeiro que o tinha tratado como a um ser humano. Nos registros da Comissão Histórica de Frankenmuth, Otto Herzog figura como o padrinho do pequeno Otto Jirka. Nem todos os empregadores eram como Otto Herzog. Helmut Hörner, em seu diário de cativeiro, anotou encontros com fazendeiros que tentavam fazer trabalhar os prisioneiros além do horário estabelecido, com supervisores que ameaçavam com sanções que não tinham autoridade para impor,
com guardas americanos que olhavam para o outro lado quando alguém os explorava nos detalhes do trabalho fora do campo. O sistema era suficientemente difuso para que houvesse abusos, sobretudo em zonas remotas, onde a supervisão era mínima e a tentação de espremer uma mão de obra que não podia protestar era grande. Em alguns campos do Texas, os agricultores queixavam-se de que os prisioneiros não alcançavam a cota que alcançava uma mulher ou uma criança no campo de algodão e atribuíam o problema ao orgulho militar. Soldados que se negavam a trabalhar rápido demais para não parecerem dóceis. E, no entanto, os relatos de exploração convivem nos registros históricos com relatos de algo que não tinha nome oficial: normalidade. Em Shelby, condado de Oceana, Michigan, os prisioneiros dormiam em barracas sobre o campo de futebol do instituto local quando a temporada de colheita se prolongava até o outono. A temporada de futebol americano começava em agosto. A equipe do instituto de Shelby teve que jogar suas partidas em Hart, no campo do instituto rival, porque os alemães ocupavam o seu. Ninguém, ao que parece, protestou demais. A relação entre prisioneiros e a comunidade civil tinha outra camada que os relatórios oficiais evitavam tratar com detalhe: a dos soldados afro-americanos que os custodiavam. O exército dos Estados Unidos era segregado. Os soldados negros eram atribuídos sistematicamente a tarefas de apoio, custódia e serviço, raramente a combate. Muitos dos guardas dos campos de prisioneiros alemães eram homens negros que, paradoxalmente, vigiavam prisioneiros brancos do exército de Hitler, os quais em muitos casos recebiam melhor trato, acesso a restaurantes e espaços públicos em cidades do sul que os próprios soldados que os custodiavam. O absurdo não passou despercebido para ninguém. Alguns prisioneiros alemães assinalaram abertamente a contradição. O país que os encerrava pregava democracia e igualdade enquanto humilhava seus próprios cidadãos pela cor de sua pele. Os guardas afro-americanos, por sua vez, estabeleceram em vários casos vínculos de solidariedade inesperados com os prisioneiros, encontrando no status compartilhado de subordinados um ponto de contato que nenhuma política oficial teria predito. Os que sobreviveram na memória coletiva das comunidades rurais americanas não foram estes conflitos. Foram outras coisas: o cheiro à fruta fresca nos caminhões, o som dos prisioneiros cantando em alemão enquanto viajavam nas plataformas abertas rumo aos campos de trabalho. Recordam-no ainda em Shelby, não como uma memória de guerra, mas como o som de uns homens que pareciam humanos embora viessem do outro lado do mundo. Uma anciã do condado resumiu isso em uma entrevista de 2018 com a historiadora Abigail Rank, quando buscava a palavra exata para descrever o que os vizinhos sentiam diante daqueles prisioneiros. Não se sentiam como o inimigo. O major-general Archer Lerch assumiu o cargo de reitor militar-geral em 1944 e chegou convencido de que o projeto de reeducação era uma grande oportunidade, tanto para os prisioneiros como para sua própria carreira. Lerch tinha passado boa parte de sua vida militar como instrutor universitário em programas ROTC em Berkeley e Flórida. Sabia como combinar armas com salas de aula. Sob seu impulso, o Departamento de Estado e o Departamento de Guerra apresentaram em 2 de março de 1944 um plano conjunto para a indoutrinação de prisioneiros de guerra alemães. Esse plano, com ajustes menores, manter-se-ia vigente até a dissolução do programa em 1946. A premissa do plano era curiosa. Dava por sentado que os prisioneiros alemães eram um povo culto, com alto nível educativo, que responderia à exposição racional aos valores americanos. O documento descrevia os alemães como patriotas orgulhosos com intensa consciência política e cultura refinada. Era uma descrição deliberadamente generosa, desenhada para justificar a abordagem intelectual do programa. Nada de propaganda grosseira, nada de lavagem de cerebral, apenas a apresentação honesta e digna de uma alternativa melhor. O problema era que essa descrição era em parte uma ficção. O sistema educativo alemão dividia os jovens desde os 10 anos em 2 correntes. Uma minúscula elite que acedia à educação secundária clássica e uma maioria ampla que passava seus anos escolares em escolas de formação técnica vocacional. Para a maioria dos soldados alemães nos campos, a palavra democracia era tão abstrata como a palavra quântica. Mas os arquitetos do programa não eram soldados.
Eram professores universitários mobilizados, a maioria de humanidades, sem experiência militar significativa e com uma formação completamente alheia ao mundo dos quartéis e dos campos de internamento. Quando precisavam de pessoal para a Special Projects Division, descobriram que os melhores especialistas em cultura alemã já estavam ocupados em outras empresas do esforço de guerra. Os que conseguiam eram, em palavras do historiador Ron Robin, los troopers da profissão acadêmica, não as estrelas. Competentes, muitos deles, mas sem experiência de nenhum tipo com a dinâmica da vida em um campo de prisioneiros. O programa começou em segredo por duas razões. Primeira, a Convenção de Genebra proibia a propaganda explícita contra os prisioneiros, sem definir demasiado bem onde terminava a educação e começava a propaganda. Segunda, o SPD temia que, se os prisioneiros identificassem o programa como uma tentativa de moldar seu pensamento, o rejeitariam por orgulho ou por convicção. Assim que, em sua primeira fase, entre o outono de 1943 e a primavera de 1945, o SPD operou disfarçado. Sua ferramenta principal foi o papel impresso. Na sede que chamavam, com certo humor acadêmico, a Fábrica de Ideias, um grupo seleto de prisioneiros alemães de tendências antinazistas, trabalhando sob supervisão americana, produzia materiais de leitura, preparava listas de livros aprovados para as bibliotecas dos campos e, sobretudo, editava um jornal. Em 1º de março de 1945, saiu das prensas o primeiro número de Der Ruf. O nome significa o chamado ou a convocatória. O editorial de abertura convidava os prisioneiros alemães a reconhecer que tinham seu próprio jornal, muito por cima de qualquer querela de partido ou grupo pequeno, dedicado a fomentar a verdadeira cultura alemã e a servir a todos. Os relatórios do campus chegaram ao chefe do ramo de programas do SPD, o capitão Walter Schönstedt, nos dias seguintes. Alguns comandantes de região escreviam com cautela otimista. O jornal vendia-se bem. O major Kress, da primeira comandância de serviço, reportou que era sinal de sucesso o fato de que deslocou tanto os antinazistas radicais como os nazistas empedernidos, enquanto o centro moderado parecia receptivo. O tenente-coronel Edward Davison, diretor do SPD, não compartilhava esse entusiasmo. Leu o artigo de abertura de Der Ruf, titulado As Potências Interiores, e notou que era tão denso e hermético que era praticamente incompreensível. Escreveu a Schönstedt que o jornal necessitava de um tom mais leve, palavras mais curtas, menos abstração, mais concreção. Davison tinha razão. O artigo principal do primeiro número condenava a massificação do homem, a tendência para o comportamento de grupo às expensas do impulso criativo interior, debilitado pelos barulhentos slogans das sociedades industrializadas modernas. O texto era tão ambíguo que no campo antinazi de Camp Devens detectaram propaganda nazi oculta nele, enquanto no campo fortemente nazificado de Aliceville, Alabama, consideraram que era obviamente antinazi porque contradizia a filosofia nazi da primazia do Estado sobre o indivíduo. O mesmo artigo estava sendo atacado simultaneamente desde dois flancos opostos por razões completamente opostas. O representante do SPD em Camp Carson enviou um relatório lapidar. Dos 2.000 prisioneiros de seu campo, talvez 5 ou 6 eram intelectuais capazes de entender o jornal. Os demais não o liam, tampouco ajudava o endereço de envio. O jornal não tinha um endereço de campo de prisioneiros, tinha uma caixa postal geral. Os prisioneiros desconfiaram de imediato. De que prisioneiros falavam que viviam como eles, se seu endereço postal era uma caixa do governo? Os editores de Der Ruf eram escritores de verdade. Alfred Anders e Hans Werner Richter, que fariam história literária na Alemanha de pós-guerra como fundadores do Grupo 47, a mais influente associação literária alemã da segunda metade do século XX, tinham sido reclusos por suas simpatias antinazistas na Fábrica de Ideias. Eram homens brilhantes com uma prosa deliberadamente opaca que discutiam com profundidade sobre a culpa coletiva alemã, a imigração interior, os escritores que ficaram na Alemanha sob o nazismo, o significado da derrota.
temas que fascinavam um minúsculo setor intelectual dos campos e que deixavam completamente indiferente o resto. O soldado raso alemão queria saber se seus pais tinham sobrevivido aos bombardeios, queria ler sobre o futebol, queria notícias de sua cidade natal, queria saber se sua casa seguia em pé. Der Hof falava-lhe de Goethe e da arquitetura do Bauhaus como símbolo da República de Weimar. Em julho de 1945, a equipe editorial ofereceu sua renúncia coletiva. Entre suas razões, aduziu que viam com raiva como outros prisioneiros menos cooperativos eram repatriados antes que eles. O SPD não aceitou a renúncia. Der Hof seguiu publicando-se até o fechamento do programa. Se Der Hof era o veículo estelar do programa, os livros e os filmes eram seus aliados secundários. Ambos geraram polêmicas que iluminam, de maneira indireta, algo sobre como funcionava a América em tempo de guerra. O SPD lançou em 1945 a Bücherreihe Neue Welt, a coleção Novo Mundo, uma série de livros em alemão vendidos exclusivamente nas cantinas dos campos. A premissa era a do cânone intelectual dos grandes livros, expor os prisioneiros a textos capazes de despertar seu sentido crítico e prepará-los para a democracia. Howard Mumford Jones, o reconhecido professor da Universidade de Harvard, que se tinha incorporado ao SPD, foi o encarregado de supervisionar a seleção literária. A lista resultante era curiosa. Dos 24 livros da lista original, apenas 5 eram de autores americanos. Entre os autores alemães selecionados, todos eram exilados do Terceiro Reich. Thomas Mann, com 3 livros, encabeçava a lista. Franz Werfel, Erich Maria Remarque, Karl Zuckmayer, Arnold Zweig. Todos tinham abandonado a Alemanha. Nenhum representava a chamada emigração interior, o grupo de escritores que se tinham ficado sob o regime e argumentavam ter resistido passivamente desde dentro. O critério de seleção era tão político como literário. Os autores incluídos não só eram antinazistas, tinham expressado publicamente valorações positivas dos Estados Unidos durante seu exílio. Thomas Mann vivia na Califórnia quando foi eleito. Franz Werfel também. Werfel, que tinha começado sua vida americana como um crítico incômodo do materialismo anglo-saxão, tinha se transformado em um de seus defensores mais calorosos. Sua novela A Canção de Bernadette foi selecionada pelo Book of the Month Club americano. Levou-se ao cinema em Hollywood em 1943 e converteu Werfel em um fenômeno popular em um país que raramente prestava atenção à literatura centro-europeia. A admiração era recíproca e o SPD aproveitou-a. Entre os americanos, a lista era igualmente reveladora. Hemingway estava com Por Quem os Sinos Dobram, escolhida em parte porque seu herói, Robert Jordan, nunca mostrava um compromisso ideológico inquebrantável, inclusive enquanto combatia pela causa comunista na Espanha. Estava também Wendell Willkie com Um Mundo, o relato de sua turnê mundial de 1942, que descrevia um futuro de paz global baseado na interdependência. E estava William Saroyan com A Comédia Humana, escolhida principalmente porque pintava uma América sem divisões de classe, onde os ricos e os pobres, os velhos protestantes e os novos imigrantes conviviam em harmonia dentro da mesma sala de aula de escola. Mas a seleção tinha um buraco que os próprios editores do programa reconheciam sem resolvê-lo. A lista ignorava completamente o escritor americano mais popular na Alemanha antes da guerra. Jack London tinha vendido mais de 30 milhões de exemplares no mercado alemão entre as 2 guerras mundiais. Suas aventuras de homens duros em territórios extremos tinham um apelo transideológico. Os socialistas liam-no por suas simpatias de classe, os jovens pelo espírito aventureiro e os nazistas pela imagem do anglo-saxão fisicamente superior que aparecia em várias de suas obras. O regime nazista não o tinha proibido. Isso foi precisamente o que o eliminou da lista do SPD. Se Goebbels não o tinha censurado, era suspeito por padrão. Howard Mumford Jones não tardou em levantar objeções ao próprio programa que supervisionava. Em um artigo publicado no New York Times enquanto ainda trabalhava para ele SPD, questionou a premissa fundamental de que a literatura podia servir como ponte cultural. Raciocou com um exemplo histórico concreto. No século XVIII, existiu uma cultura cosmopolita genuinamente compartilhada entre Horace Walpole,
Frederico o Grande, Catarina a Grande, Benjamin Franklin e Voltaire. Mas isso não era interculturalidade. Era simplesmente que todos esses indivíduos, a despeito de suas diferentes nacionalidades, eram produtos de um mesmo sistema literário e filosófico. A mesma obra produzia leituras completamente distintas em mentes formadas em tradições diferentes. Nem Goethe, nem Hemingway iam gerar o mesmo efeito em um soldado raso alemão de 21 anos criado sob o nazismo que em um leitor universitário americano de Boston. Os filmes geraram um conflito diferente e muito mais agudo. O diretor do SPD propôs originalmente reservar o cinema para documentários educativos e científicos. Mas os prisioneiros desdobravam-se para ver qualquer coisa que se projetasse nas telas improvisadas, pagando 15 centavos de seu salário diário, mais de um terço de seus rendimentos diários, sem se queixar. Para finais de setembro de 1945, 4 meses depois de que se estabelecesse o circuito controlado, o SPD reportou mais de 3 milhões de admissões totais, uma média de uns 10 filmes por prisioneiro. O problema foi que os comandantes de campo locais, antes de que o SPD estabelecesse esse circuito controlado, projetavam filmes ao acaso. Lady Scarface, Playgirl, Millionaire Playboy, Wolfman, Boy Slaves, Dead End, 7 Miles from Alcatraz. As comédias de gangsters, os thrillers de série B, as histórias de criminosos que ascendiam na escala social à ponta de pistola, e em particular as que mostravam mulheres e crianças como vítimas ou protagonistas do crime. Os suboficiais nazistas mais intransigentes usavam essas projeções como evidência. Vejam, diziam a seus camaradas, a propaganda nazi tinha razão. A América é um lugar de crime, corrupção e decadência. O SPD tinha suas próprias razões para se preocupar com esse catálogo de filmes, mas não exatamente as mesmas. Para os educadores do programa, o perturbador não era a violência em si. O circuito oficial que eles mesmos estabeleceram depois incluiu dezenas de westerns e filmes bélicos com abundante dose de ação armada, mas sim a imagem social que transmitiam esses filmes baratos. Lady Scarface e Playgirl mostravam mulheres como protagonistas do crime organizado. Boy Slaves mostrava crianças convertidas em delinquentes por um sistema que as tinha abandonado. Na lógica cultural da época, a mulher e a criança não eram indivíduos complicados que cometiam erros pessoais. Eram símbolos do estado da sociedade. Se as mulheres e as crianças eram criminosas, a sociedade estava apodrecida em seus alicerces. A resposta foi estabelecer um circuito centralizado e preparar sinopses em alemão de cada filme antes da projeção, para enquadrar a mensagem correta. O capitão Otto Englander, oficial a cargo do ramo cinematográfico da SPD, foi o arquiteto desse sistema. Suas sinopses não eram resumos neutros, eram interpretações direcionadas. Para cada cena potencialmente problemática, o texto alemão explicava o que os prisioneiros deviam ver nela e por que isso era evidência dos valores democráticos americanos e não de sua degeneração. A película que mais trabalho deu a Englander foi Frisco Kid, da Warner Brothers, de 1935, uma história de gangsters em São Francisco ambientada a finais do século XIX. Englander defendeu-a perante seus superiores explicando que o personagem do Kid, ao ser finalmente detido, dizia: "Algum dia voltarei e ajudarei a construir em lugar de destruir." Era uma frase menor em um filme de série B, mas para Englander era o coração da mensagem que os prisioneiros deviam levar para casa. O caso mais intenso foi o de Harry Warner, o fundador da Warner Brothers e um dos homens mais respeitados da indústria cinematográfica americana. Warner era judeu e tinha família direta que tinha sobrevivido aos campos de concentração. Quando soube que o SPD queria usar filmes de seu estúdio para entreter prisioneiros alemães, escreveu ao tenente-general W. de Steyr uma carta inflamada. "Estas pessoas têm sido treinadas para crer que somos moles, idiotas de cabeça confusa", escreveu. "Têm sido ensinados a crer que sua crueldade e brutalidade é uma virtude e que nossa humanidade é uma falha." E acrescentou em maiúsculas: "E nós queremos entretê-los." Warner era alguém cujo peso político não podia ignorar-se. Seu estúdio tinha estreado Confessions of a Nazi Spy em 1939, o primeiro filme abertamente antinazi de Hollywood, que foi proibido em mais de 20 países.
quando o Comitê de Comércio Interestadual do Senado investigou em 1941 se a indústria cinematográfica estava fazendo campanha para arrastar os Estados Unidos para a guerra, Warner Brothers foi o alvo principal das acusações. Warner tinha apostado seu capital político na luta contra o nazismo antes de que o governo americano o fizesse. E agora o mesmo governo pedia-lhe que pusesse seus filmes ao serviço de entreter os soldados de Hitler. A negociação foi tensa. Warner reuniu-se com o diretor do SPD, Edward Davison, e ameaçou levar sua queixa diretamente ao presidente Truman, com quem mantinha relação pessoal. Acabou cedendo em alguns títulos e exigindo a retirada de outros. O SPD retirou os filmes mais objetados e prometeu produzir material documental sobre as atrocidades alemãs para equilibrar a balança. O documentário produziu-se, mas em câmera lenta. As rivalidades entre departamentos do Exército, o Corpo de Sinais, que supervisionava os meios audiovisuais, via o projeto do SPD como uma invasão de seu território, atrasaram o lançamento até meados de setembro de 1945. Para então, todos os campos já tinham recebido de outras fontes filmagens dos campos de concentração libertados. A sequência de documentário produzida conjuntamente pelo chefe, com imagens de Bergen-Belsen, Dachau e Buchenwald. Os prisioneiros tinham visto já essas imagens e tinham chegado às suas próprias conclusões sobre se crer nelas ou não. O resultado líquido do programa cinematográfico foi, paradoxalmente, o mais honesto de todos os experimentos do SPD. Os prisioneiros iam ver tudo com voracidade, processavam os filmes através de seus próprios filtros e saíam do cinema com as mesmas convicções que traziam. Mas tinham estado 3 horas sem pensar no arame. Para alguns, isso era suficiente. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha rendeu-se. No dia seguinte, exatamente um dia depois do fim da guerra na Europa, o SPD estabeleceu a Escola Administrativa Experimental para prisioneiros de guerra alemães selecionados em Fort Kearny, Rhode Island. A guerra tinha terminado. A pergunta agora era o que fazer com quase 400 mil prisioneiros que logo teriam de voltar para casa. A resposta do SPD foi converter a urgência em oportunidade. O Departamento de Guerra fixou o 31 de março de 1946 como data limite para a repatriação de todos os prisioneiros. Restavam menos de um ano. Com essa contagem regressiva como fundo, o SPD passou da fase oculta para a fase aberta e da sutileza intelectual para os cursos de choque em democracia. Howard Mumford Jones foi designado diretor da escola experimental e desenhou o currículo pessoal, um semestre de 60 dias com todos os elementos de um campus universitário americano, conferências diárias de história alemã e civilização americana, grupos de discussão matutinos com o formato do seminário universitário, exames parciais e finais, trabalhos escritos qualificados por assistentes prisioneiros selecionados, colóquios com professores convidados das universidades da Ivy League, Arnold Wolfers de Yale, Robert Ulrich e Carl Vitor de Harvard. A lista de convidados era impressionante, o conteúdo era ambicioso. Os resultados foram ambíguos. Dos 101 estudantes inscritos originalmente, 73 chegaram à cerimônia de graduação em 6 de julho de 1945. Jones apresentou um relatório final que misturava satisfação com autocrítica devastadora. A seleção de estudantes tinha sido caótica. Muitos chegaram sem o nível acadêmico suficiente para seguir um programa universitário. Ninguém tinha verificado que a maioria das administrações militares aliadas na Alemanha rejeitavam automaticamente qualquer pessoa com vínculos, por tênues que fossem, com organizações afiliadas ao Partido Nazi, o que excluía sindicalistas, membros de grêmios profissionais, participantes em organizações juvenis. Os graduados de Fort Kearny chegaram à Alemanha ocupada com seus diplomas e descobriram que ninguém sabia quem eles eram, nem os queria. A escola experimental foi o laboratório. Fort Getty e Fort Wetherill, ambos em Rhode Island, foram os projetos em escala. O primeiro abrigava o Projeto 2, a escola administrativa de elite para os prisioneiros mais promissores. O segundo, o Projeto 3, era a escola de polícia, dedicada a formar quadros para apoiar as forças de ocupação aliadas na Alemanha. De 17.883 candidatos examinados para ambos os projetos, 14.172 foram rejeitados.
Apenas 455 ingressaram na escola administrativa e 488 na de polícia. Alguns passaram pela prova do polígrafo. O critério de seleção adicionou uma novidade reveladora. Ficavam excluídos os prisioneiros com antecedentes ou tendências comunistas. Não comunistas, mas comunistas. O adjetivo indefinido era suficientemente amplo para eliminar qualquer um com simpatias de esquerda, história sindical ou leituras suspeitas. O programa que ensinava a democracia aplicava em seu próprio processo de admissão uma purga ideológica. A tensão explodiu no verão de 1945. O major-general Lerche, enquanto Davison e Schoenstedt estavam temporariamente destinados na Europa para estabelecer um programa similar na França, ordenou a transferência da sede do SPD de Nova York para Washington e aproveitou a ausência dos chefes do programa para iniciar uma purga de lealdade entre o pessoal docente. Vários oficiais foram destituídos ou reatribuídos por razões vagas de segurança. O Major Maxwell McKnight, diretor em funções do SPD, recebeu a destituição de seu adjunto sem aviso prévio e apresentou sua renúncia. Howard Mumford Jones, que levava anos de carreira acadêmica honorável, também renunciou, escrevendo ao general Lerche que não entendia por que homens já autorizados pelas autoridades americanas necessitavam ser investigados de novo. A reunião de despedida para Jones, em 6 de agosto de 1945, foi monitorada em segredo pelo ajudante pessoal do general Lerche, o Major Gemmill, que logo escreveu em seu relatório que escutou muitas piadas sobre "todos são comunistas", mas que ninguém falou a sério de comunismo nem de lealdades. Sua conclusão pessoal: nenhum dos presentes era comunista. Lerche foi para a Coreia em outubro de 1945, nomeado governador militar americano. Morreu ali de um ataque ao coração, levado, segundo quem o conhecia, pelo estresse de um cargo que o superava. Antes de morrer, fez ameaçar de prisão jornalistas e escritores que perturbavam a ordem pública na Coreia. O homem que tinha purgado de esquerdistas um programa de democracia terminou suprimindo a liberdade de imprensa em seu seguinte destino. Davison, ao regressar, devolveu os postos a quem os tinha perdido. E com a saída de Lerche, o programa liberal foi restaurado em suas linhas originais. Em 4 de janeiro de 1946, em Fort Eustis, Virgínia, começou o primeiro ciclo do que o SPD chamou de Programa de Orientação. Era a última aposta do programa de reeducação e a mais ambiciosa em termos numéricos. Semanas de 6 dias para grupos de prisioneiros selecionados antes de sua repatriação para a Alemanha. O sistema de seleção classificou os prisioneiros em 3 categorias: brancos, cinzentos e pretos. Os brancos entravam diretamente em Fort Eustis. Os pretos eram devolvidos aos seus campos. Os cinzentos passavam por exames adicionais, incluindo em alguns casos o polígrafo. 70% dos prisioneiros ficou automaticamente desqualificado. Na Alemanha nazista, quase qualquer emprego, sindicato, organização juvenil ou associação profissional tinha alguma vinculação com o Estado e, por extensão, com o partido. Ser membro das juventudes hitleristas era motivo de desqualificação, embora a afiliação fosse obrigatória para todos os jovens alemães. Os que superavam os filtros chegavam a Fort Eustis como indivíduos avulsos, sem seus companheiros habituais, sem a hierarquia militar que os tinha sustentado durante anos. Pedia-se-lhes que retirassem todos os distintivos de patente. Eram designados para grupos de maneira aleatória, sem importar sua especialidade nem seu histórico. O propósito era exatamente esse: dissolver as estruturas de grupo que tanto tinham resistido aos esforços de reeducação nos campos regulares. O programa de 6 dias era denso. O primeiro dia começava com uma conferência intitulada O Modo de Vida Democrático, que explicava com cuidado que a democracia americana não era um conjunto de princípios abstratos, nem o resultado de grandes mentes filosóficas. Era uma atitude mental, um conjunto de suposições práticas sobre a convivência. As diferenças de opinião são naturais, inevitáveis, dizia o texto do curso, mas a convicção honesta não pode converter-se em obstinação cega. O segredo americano era o compromisso, a disposição a ceder algo para que algo avançasse. A geografia dos Estados Unidos ocupava um lugar proeminente nas conferências.
T.V. Smith, filósofo da Universidade de Chicago e antigo diretor do Programa de Reeducação para as Forças de Ocupação na Itália, sustentava que a distância física entre os poderes americanos tinha impedido historicamente a concentração do controle. Era uma tese peculiar, mas servia para o propósito de mostrar que a democracia americana não era o resultado de virtudes inatas, mas sim de acidentes geográficos que qualquer nação podia replicar se distribuísse o poder com suficiente inteligência. As conferências sobre história alemã, a cargo do historiador Henry Ehrman, começavam com um dado que resultava sempre impactante. A maioria dos prisioneiros não sabia quem tinha sido Hugo Preuss, o autor principal da Constituição de Weimar. 57% dos estudantes do programa de elite era incapaz de nomeá-lo. 41% dos graduados universitários tampouco. 50% não conhecia o nome de Karl Schurz, nem podia nomear um único líder social-democrata anterior à Primeira Guerra Mundial. A educação do Terceiro Reich tinha apagado metodicamente a memória da Alemanha democrática. Ehrman construía seu curso ao redor desse vazio. Mostrava que a democracia não era um produto de importação anglo-saxão, mas que tinha tido raízes genuínas na tradição alemã, especialmente nos governos locais e nos sindicatos da República de Weimar. O que tinha falhado era o mecanismo de compromisso, a disposição a ceder e negociar. Os alemães, argumentava, tinham tido um sistema democrático que funcionava em níveis baixos da política e tinham-no abandonado quando os princípios inflexíveis de seus líderes converteram um conflito reprimível em um irreprimível. Os filmes complementavam as conferências. Uma noite projetavam Abe Lincoln in Illinois, a adaptação cinematográfica da obra teatral de Robert Sherwood sobre o jovem Lincoln, para mostrar como a democracia americana tinha produzido líderes capazes de guiar o país, inclusive através da Guerra Civil. Outra noite mostravam A Sétima Cruz, adaptação da novela de Anna Seghers, sobre um antinazi que escapa de um campo de concentração e é ajudado por cidadãos comuns. Este último filme era especialmente incômodo para os prisioneiros porque atacava diretamente o argumento mais recorrente da defesa alemã. Éramos homens pequenos e não podíamos fazer nada. O protagonista de A Sétima Cruz era exatamente esse homem pequeno, e no filme decidia ajudar embora soubesse o risco que corria. Apenas 30% dos prisioneiros em Fort Eustis disseram que a mensagem desse filme lhes parecia bem. 55% guardou silêncio. 15% protestou abertamente. Em 23 de julho de 1946, 23.142 prisioneiros tinham completado o programa de Fort Eustis. A cerimônia de graduação de cada ciclo incluía a leitura coletiva de um poema de Stephen Vincent Bennett, uma oração pelas Nações Unidas, que pedia aos prisioneiros que se sentissem parte de um mundo onde a opressão de uns fosse a opressão de todos. Havia graduados que aplaudiam com genuíno entusiasmo. Havia outros que olhavam para o chão. Na primavera de 1946, enquanto os prisioneiros esperavam nos centros de embarque para serem enviados à Europa, o Exército realizou uma pesquisa massiva com mais de 22 mil homens. Os resultados, publicados em uma entrevista coletiva com otimismo oficial, eram impressionantes. 78% rejeitava a ideia de que os indivíduos existem apenas para servir ao Estado. Apenas 6% seguia crendo que os alemães eram uma raça superior destinada a dominar o mundo. 83% dos homens de entre 36 e 40 anos dizia não estar disposto a lutar a mesma guerra de novo se soubessem que iam sobreviver. A democracia era o sistema de governo preferido. O SPD declarou que tinha conseguido converter 61% dos internos de uma posição neutra para um apreço positivo pela democracia. A entrevista coletiva não mencionou outros resultados da mesma pesquisa. 57% dos pesquisados atribuiu ao menos parte da responsabilidade pelas desgraças que tinham levado a Alemanha à guerra aos judeus. Um 10% adicional não respondeu a essa pergunta. Apenas 30% aceitava como verdade os relatórios sobre os campos de concentração e as atrocidades nazistas. Os demais os descartavam como propaganda aliada. Inclusive entre os graduados de Fort Eustis, o grupo mais seletamente filtrado do programa inteiro, 10% seguia crendo que os judeus eram em parte responsáveis pelas calamidades da Alemanha. Os sociólogos Donald McGranahan e Morris Janowitz
que tinham administrado uma pesquisa similar a prisioneiros alemães em campos franceses sob administração americana, ofereceram uma interpretação mais austera. As respostas democráticas, argumentavam, não eram sinal de conversão. Eram sinal de que os prisioneiros tinham aprendido quais eram as respostas que seus captores queriam escutar. Eram a manifestação da mesma obediência cega que os tinha feito seguir Hitler. Agora seguiam seus novos donos com a mesma facilidade. São jovens totalitários em busca de liderança, escreveram. Agora repetem o que consideram as opiniões oficiais de seus donos atuais. O capitão William Moulton, um dos ex-instrutores do programa, viajou para a Alemanha em 1947 para fazer um acompanhamento dos graduados dos projetos de elite. Encontrou um panorama desanimador. Os melhores egressos do Projeto 2 em Fort Getty, os que se supunha iam converter-se em quadros democráticos para a Alemanha de pós-guerra, tinham chegado ao governo de ocupação americano e descoberto que ninguém sabia quem eles eram. Ninguém os esperava. As administrações militares aliadas não tinham nenhuma instrução de favorecê-los nem dar-lhes postos de responsabilidade. Muitos descreviam o governo de ocupação como uma ditadura militar e sentiam-se envergonhados de ter que explicar a outros alemães que os americanos não são realmente assim. Moulton escreveu confidencialmente aos seus antigos colegas do SPD. O panorama era o de homens alienados, decepcionados, sem rede de apoio, sentindo-se como marginais tanto na Nova Alemanha como no projeto americano que os tinha formado. O capitão Robert Kunzig foi um dos oficiais do SPD que acompanhou o primeiro grupo de repatriados diretos desde Fort Eustis até a Alemanha na primavera de 1946. O navio cruzou o Atlântico. Ancorou em Le Havre, França. Os prisioneiros subiram a um trem. O trem avançou para o leste. Kunzig descreveu-o assim. Quando o trem se aproximou da fronteira na região do Sarre, percebi uma tensão nos homens. Podia vê-la em seus olhos. Aglomeravam-se nas portas para aquele primeiro olhar. Então viram e recordar-se-ão para sempre. Ruína, desolação e destruição enquadradas naquela porta aberta. O único som era o grito solitário da locomotiva distante. Um dos prisioneiros chamava-se Hans. Sua casa ficava no vilarejo seguinte, em uma pequena rua perto dos trilhos. O trem dobrou uma curva. Kunzig escutou que o homem soltava um suspiro arquejante. A casa não estava. O vilarejo tampouco. Apenas montículos de escombros. O SPD gastou anos tratando de moldear o pensamento destes homens com livros de Hemingway e Schiller, com filmes de Gary Cooper e debates sobre a Constituição de Weimar. O que realmente mudou a Alemanha de pós-guerra não foi nenhum curso de democracia. Foi isso, a visão desde a janela del trem, a destruição total, o fim de tudo o que tinha sido. As cidades que tinham crido invencíveis convertidas em paisagens lunares. O nazismo não sobreviveria nas ruínas porque não restava nada onde aninhar. Um novo ordem teria que construir-se desde o nível do solo. Helmut Hörner, o sargento que levou um diário de seu cativeiro na América, escreveu isso ao chegar a casa. O signo de nosso tempo são as ruínas. Rodeiam nossas vidas. Forram as ruas de nossas cidades. São nossa realidade. O escritor Hans Werner Richter, ex-membro da fábrica de ideias do SPD, formulou isso de maneira mais direta. As ruínas não eram o cemitério do passado, eram o ponto de partida obrigatório do futuro. Aqui vem a parte que os comunicados oficiais do SPD omitiram sistematicamente. Dos aproximadamente 380 mil prisioneiros alemães que estavam em solo americano ao final da guerra, apenas uns 25 mil, os graduados dos programas de reeducação de elite, foram repatriados diretamente para a Alemanha. O resto foi enviado primeiro para a Europa Ocidental como mão de obra para a reconstrução. A França, devastada por anos de ocupação e combate, reclamou com insistência prisioneiros alemães para suas minas de carvão, seus estaleiros e seus campos. O acordo era parte das reparações de guerra. A Grã-Bretanha também recebeu contingentes. Apenas em 1947 e 1948, quando as potências ocidentais começaram a entender que precisavam dos alemães como aliados na Guerra Fria que se avizinhava, acelerou-se a repatriação definitiva. Para os prisioneiros,
A notícia de que não voltavam diretamente para casa, mas sim para os campos de trabalho franceses, foi um choque que esteve a ponto de destruir tudo o que o SPD tinha construído. O Major Paul Newland, chefe do ramo de serviço de campo do SPD, enviou uma nota urgente aos seus superiores. Os prisioneiros estavam atônitos, tinham se tornado indiferentes a tudo, e os nazistas mais duros passeavam pelos barracões dizendo: "Eu avisei". A reação de alguns comandantes de campo não ajudou. Explicaram aos prisioneiros que essa mudança de planos não era uma infração real de seus direitos, porque não são cidadãos livres e, como tais, não têm direito à plena realização dos princípios democráticos. A ironia era esmagadora. O programa, que tinha passado meses ensinando democracia e direitos individuais, invocava agora a condição de prisioneiros para negar-lhes esses mesmos direitos. Hans Schmid, um dos prisioneiros que tinha trabalhado em Michigan para a família Bishop, escreveu desde um campo francês em setembro de 1947, descrevendo trabalhos em minas, má saúde e escassez de comida. Gerolf von Schönborn, que tinha trabalhado para Otto Herzog em Frankenmuth, passou também pelos campos franceses. Em sua carta ao fazendeiro alemão-americano, descreveu a falta de alimentos e agradeceu um pacote que continha biscoitos caseiros, cigarros, chocolate, sabão e comida enlatada. A imagem é a que é: homens que tinham vivido em campos americanos com acesso a cantinas, filmes e quadras de futebol, escrevendo desde campos franceses pedindo sabão. O contraste foi notado pelos próprios prisioneiros. Comparar os campos americanos com os franceses ou com os soviéticos era inevitável, e o resultado, paradoxalmente, reforçou algo que nenhum livro de democracia tinha conseguido: uma admiração genuína pela maneira americana de fazer as coisas, não pelos argumentos do professor, pela experiência. Em 21 de setembro de 1945, 3 meses e meio depois da rendição da Alemanha, um sargento do Afrika Korps chamado Georg Gärtner cortou o arame farpado do campo Deming, no Novo México, e saltou para um trem de carga que passava por ali a cada 2 dias. Gärtner era de Schweidnitz, na Silésia, nascido em 18 de dezembro de 1920. Tinha servido na 15ª Divisão Panzer sob o comando de Rommel. Tinha sido capturado na Tunísia em maio de 1943 e enviado para os Estados Unidos. Falava inglês com fluência, o que lhe dava uma vantagem enorme para sobreviver em liberdade. E tinha uma razão poderosa para não querer ser repatriado. A Silésia, sua terra natal, tinha ficado do lado soviético da Nova Europa. Voltar significava voltar para uma realidade que já não existia. O trem levou-o para a Califórnia. Trabalhou como diarista agrícola no Vale de San Joaquim, colhendo frutas. Foi ascendendo na escala social com uma habilidade que teria parecido ficção novelesca, se não tivesse sido verdade. Mudou seu nome para Dennis Wiles. Converteu-se em instrutor de esqui, depois em instrutor de tênis. Organizou torneios de tênis beneficentes para celebridades. Fotografou-se com Elizabeth Taylor e Robert Stack. Casou-se em 1964 com uma mulher americana que não sabia nada de seu passado. Mudou-se ao menos 20 vezes. Manteve seu segredo durante 40 anos. Em algum momento do princípio dos anos 80, Gärtner leu um livro do historiador Arnold Kramer, da Universidade de Texas A&M, intitulado Nazi Prisoners of War in America. O livro era sério, acadêmico, bem documentado. Gärtner ligou para o autor de um orelhão. Identificou-se como Dennis Wiles e disse que tinha desfrutado do livro. A conversa prolongou-se. Eventualmente, Gärtner revelou quem era na realidade. Kramer e Gärtner chegaram a um acordo. Escreveriam juntos sua história, e Gärtner entregar-se-ia uma vez publicado o livro. O livro chamou-se Hitler's Last Soldier in America. Em 11 de setembro de 1985, Georg Gärtner, de 64 anos, apresentou-se perante as autoridades de imigração em San Pedro, Califórnia, e entregou-se chorando perante as câmeras de televisão. As autoridades liberaram-no de imediato, remetendo seu caso para o escritório de Denver. Dado seu casamento de 21 anos com uma cidadã americana, suas possibilidades de ficar nos Estados Unidos eram boas. Morreu em 30 de janeiro de 2013 em Longmont, Colorado. Sua história é o epílogo mais preciso de toda a empresa. Um homem que passou 40 anos vivendo a vida americana, invisível nela, formando uma família,
construindo uma carreira, sem ter passado por nenhum programa de reeducação, sem ter escutado nenhuma conferência sobre os princípios da democracia, e que, ao final, não queria ir embora. A resposta honesta é: ninguém sabe com certeza, e provavelmente a pergunta está mal formulada. O próprio Henry Ehrman era o historiador que desenhou os cursos de história alemã do SPD e que era, de todos os educadores do programa, o mais reflexivo e o menos propenso ao auto-engano, publicou um artigo na Social Research pouco depois de que o programa se dissolvesse. Admitiu que os prisioneiros mostraram durante os cursos uma incapacidade geral para conduzir um debate ordenado, que a maioria era incapaz de escutar opiniões divergentes sem se agitar em excesso, e que os efeitos mensuráveis do programa sobre a mentalidade dos internados eram, no melhor caso, ambíguos. A única investigação de acompanhamento sistemática que se fez foi a do capitão Moulton, em 1947, que contatou uns 500 graduados dos projetos de elite na zona de ocupação americana. O resultado já conhecemos. Homens alienados, ignorados pelo governo de ocupação, com uma sensação aguda de terem sido formados para um papel que ninguém lhes tinha reservado. A comparação com o programa britânico traz perspectiva. A Grã-Bretanha teve mais de 400 mil prisioneiros alemães em suas ilhas, os últimos dos quais não foram liberados até a primavera de 1948. O programa britânico de reeducação, a divisão de prisioneiros de guerra do Gabinete de Exteriores, foi muito mais modesto em seus objetivos e muito mais sofisticado em seus métodos. Os britânicos não tentaram fabricar democratas convencidos. Tentaram induzir mudanças de comportamento dentro dos próprios campos, apostando que as mudanças profundas viriam sozinhas com o tempo. Seu jornal, The Washington Post, tinha as últimas notícias na capa e uma seção completa de anúncios de pessoas buscando suas famílias perdidas. Seus graduados do centro Wilton Park não eram repatriados. Voltavam aos campos para atuar como fermento desde dentro. Chegaram, segundo os relatórios dos centros de repatriação, a convencer muitos soldados de patente de que seus oficiais tinham tido acesso a informações sobre o verdadeiro caráter do nazismo e não tinham atuado em consequência. Erosionaram o edifício desde baixo. Nenhum dos dois programas mudou a Alemanha de maneira decisiva. O que mudou a Alemanha foi o que viu Georg Gärtner desde a janela do navio que o levava ao campo em 1943 e o que viu Hans Schmid desde a janela do trem que o levava para casa em 1946. A diferença entre um país que não tinha sido bombardeado e um país que tinha sido reduzido a escombros. A destruição do ordem antigo, a impossibilidade física de reconstruir o que tinha sido, o fome e o frio que passaram milhões de alemães nos anos imediatamente posteriores à guerra. Isso foi o que desacreditou o nazismo de maneira duradoura, muito mais que qualquer classe sobre democracia. O historiador Ron Robin, cujo estudo sobre o programa do SPD é o mais completo disponível, formulou isso desta maneira: a magnitude da derrota, o desmembramento da Prússia, a destruição da classe Junker e a divisão do país em dois campos ideológicos distintos são algumas das explicações mais convincentes da rápida dissipação do nacionalsocialismo e a aceitação dos valores ocidentais em partes significativas da sociedade alemã. A classe de democracia importava, mas os escombros importavam mais. A rede de campos de prisioneiros alemães nos Estados Unidos durou, na prática, de 1942 até o princípio de 1946. Nesse lapso, a economia agrícola do país foi sustentada em boa medida por essa força de trabalho cativa. Apenas em 1944, a empresa reportou 22 milhões de dólares em receitas para o Tesouro Federal, mais 80 milhões adicionais em economias por serviços em instalações militares. Os efeitos mais duradouros foram os menos mensuráveis. Em dezenas de comunidades rurais de Michigan, Nebraska, Texas, Alabama, Flórida e Wisconsin, a presença desses homens deixou sedimentos na memória coletiva. Famílias que guardaram cartas recebidas entre 1946 e 1950. Fazendeiros que enviaram pacotes de comida a famílias na Alemanha que não tinham nada.
netos daqueles fazendeiros que escutaram de seus avós histórias de prisioneiros que cantavam em alemão desde os caminhões abertos. No campo de Aliceville, Alabama, o maior do país, os prisioneiros construíram um elaborado modelo da prefeitura de Hamburgo em madeira para o Natal de 1944. Tinha 12 pés de altura. Era uma obra de artesanato militar que seus autores sabiam que ficaria para trás quando os deportassem. Fizeram-no da mesma forma. Em Frankenmuth, Michigan, um homem alemão que voltou para casa e nomeou seu filho recém-nascido com o nome de seu empregador americano. Em Oceana County, Michigan, uma anciã que em 2018, 73 anos depois, seguia buscando as palavras para explicar que aqueles homens não se sentiam como o inimigo e que o que mais recordava era o som de seu canto enquanto passavam pela rua do vilarejo em caminhões abertos, em um idioma que ninguém entendia, rumo a uns campos que não eram seus. E em São Pedro, Califórnia, em 11 de setembro de 1985, um homem de 64 anos com 40 anos de vida americana nas costas, entregando-se às autoridades com lágrimas no rosto, fechando a última página de uma história que ninguém contou durante décadas e que fala, como poucas coisas, do que pode sair quando o mais poderoso e o mais derrotado se encontram no mesmo território e têm que, de algum modo, entender-se.